Seja bem-vindo ao podcast da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem que você ouvirá a seguir faz parte de uma série de estudos do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Estes estudos são realizados em nossas reuniões de doutrina, que acontecem toda quinta-feira às 20 horas. Para mais conteúdo, siga-nos também no YouTube e no Instagram. Queridos, vamos abrir em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo de número 21 a 23. Cristo está aqui no final do Sermão do Monte. Podemos ler. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui a palavra do Senhor. Na semana passada nós falamos da onisciência de Deus, não foi? Hoje o tema do nosso estudo é a presciência de Deus. Esse é um tema um tanto interessante porque tem se falado muito em outras doutrinas e, na verdade, errado a interpretação bíblica acerca da presciência de Deus. O que seria presciência? A palavra em si significa diretamente pré-conhecer. E isso, por muitas vezes, pode nos dar dúvida e nos fazer ter uma interpretação incorreta da presciência. Porque para nós, conhecer é adquirir uma informação, é adquirir uma prática, uma habilidade. Isso seria conhecer. Mas, na interpretação bíblica, isso nem sempre, na verdade, raramente é verdade. Conhecer, biblicamente falando, tem muito mais a ver com relacionamento. No Antigo Testamento, a palavra presciência raramente aparece. Na verdade, não temos nenhuma porção do Velho Testamento que ela apareça claramente. Você tem a ideia, mas a palavra em si não. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa a palavra presciência algumas vezes, e o apóstolo Pedro, no começo de sua primeira carta, também usa a palavra presciência. Porém, desde o Antigo Testamento, a palavra conhecimento, ou ciência, tem sido usada, desde o Antigo Testamento. E todos nesse contexto de conhecimento, de relacionamento. Eu trouxe esse versículo porque ele deixa mais ou menos claro o que Cristo quer dizer quando ele fala sobre conhecimento. Veja, quando Cristo diz para esses homens, eu nunca conheci vocês. Ele está dizendo que eu nunca tive a informação de que vocês existiam. Eu não sabia sobre a existência de vocês. Ele não poderia falar isso, porque ele é onisciente, como estudamos na semana passada. Ele sabia sobre a existência desses homens, ele sabia o que aqueles homens tinham feito, tanto é que ele está renegando, porque ele diz que esses homens não praticavam as obras de seu pai, eles não obedeciam à vontade de seu pai, então ele conhecia esses homens nesse sentido, ele sabia quem eles eram, sabia as suas práticas, sabia o que estava dentro do seu coração, porque esses homens aparentemente faziam práticas boas, expulsavam demônios, pregavam, mas mesmo assim o Senhor sabia o que estava no conhecimento, no coração deles. Então, como é que, sabendo de tudo isso, Cristo pode dizer para eles,
afaste-se de mim, porque eu não te conheço. O que é necessário para eu conhecer alguém? Aqui, pelo menos lá na minha terra, a gente usa, aqui no Brasil também, em todo lugar, né? A gente usa uma expressão que é mais ou menos assim: eu não conheço, mas sei quem é. Quer dizer, eu não tenho nenhuma proximidade com ele, não converso com ele, não tenho nenhum relacionamento com ele, mas eu sei quem ele é. Conhecer na Bíblia, em geral, está relacionado a ter um relacionamento. É estranho nós acharmos que isso muda quando se trata de pré-conhecer. Há uma doutrina que fala de pré-conhecimento como a capacidade de Deus de saber o que vai acontecer antes que aquilo aconteça. É assim que se trata a ideia de pré-conhecimento. Deus sabe antes que aquilo aconteça. Há um problema nisso. Veja, essa visão é uma visão plenamente pagã. Plenamente pagã. Eu vou dar um exemplo. Existe um deus na mitologia nórdica chamado Odin. Quem está assistindo Marvel por aí pode saber quem é. Odin é o pai do Thor, do herói da Marvel. E em uma das passagens de sua história, ele vai até o seu tio Mimir para beber de uma fonte que lhe dará todo o conhecimento e ele poderá saber até mesmo do futuro. E para fazer isso, Mimir ordena a ele que ele só poderia beber dessa fonte se ele arrancasse um de seus olhos. E a mitologia diz que ele arranca um dos seus olhos. É por isso que na Marvel ele tem um tapa-olho em um dos olhos. Não foi que ele perdeu o olho em uma batalha, mas ele entregou esse olho em troca deste conhecimento do futuro. Mas há um detalhe nessa história. Odin sabe até mesmo de seu fim. Ele irá morrer. E tudo que ele faz depois disso é procurar uma forma de evitar a sua morte. Mas a história diz que ele não vai conseguir. E ele vai morrer. O que isso quer dizer? Odin não tem nenhum controle sobre o seu destino. Mesmo sabendo dele, Odin não tem nenhum controle sobre o seu destino. Há um problema aqui. Deus tem um controle pleno sobre todo o destino. Se ele soubesse de algo que ele não gosta, que ele não quer, como muitas pessoas falam, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Se ele soubesse de algo que ele não quer e de que aquilo iria acontecer, o que impediria ele de evitar tais situações? Nada. Ele é todo-poderoso, ele é supremo, ele é o criador de todas as coisas. O que impediria ele de evitar esse destino trágico? Nada. Justamente por isso é tolo olharmos para uma realidade onde o destino está alheio à vontade de Deus. Porque se dizemos que ele é todo-poderoso, todas as coisas estão sujeitas à sua vontade. Todas as coisas estão sujeitas à sua vontade. O mais lógico ao pensar, quando nós falamos de Deus pré-conheceu, é que ele tinha um relacionamento anterior conosco. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 1. Pedro? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Algum irmão que quiser ler? Pode? Pode. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia,
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Veja, Pedro diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. A primeira coisa a nós analisarmos é, ao olhar para esse texto, pessoas que seguem outras doutrinas irão dizer, veja, aí está a prova que Deus nos elegeu, não incondicionalmente, mas tinha um motivo para Ele nos eleger. Ele nos elegeu segundo a sua presciência, aquele conhecimento que Ele tinha de antemão, e que, sabendo disso, sabendo que a Sandra ia se converter e acreditar em Cristo, Ele elegeu ela para a salvação. Tem um problema nisso. Se Deus nos elegeu sabendo que nós iríamos nos converter, qual é o efeito e a necessidade da eleição? O que ela faz? O que ela é? Nesse sistema criado, a eleição é um procedimento, um protocolo. Deus fez um protocolo ali e nos elegeu. Para nada. Por quê? Se nós iríamos nos converter com ou sem a interferência dele, a eleição não serve para nada. Mas agora, se nós olharmos esse texto com o entendimento de que conhecimento, nesse sentido, é um relacionamento, nós vamos perceber que Pedro estaria dizendo, Deus nos elegeu, nos escolheu para a salvação, porque Ele tinha um relacionamento conosco de antemão. Ele nos amou de antemão. Nós nem existíamos ainda e Ele nos amou. Antes de todas as coisas, Ele nos amou. E baseado neste amor, neste relacionamento, é que Ele nos elege. Elege para quê? Para a expressão do sangue de Cristo. Para a expressão do sangue de Cristo e a santificação do Espírito. Ou seja, por esses dois fatores que a gente vai chamar de santificação e justificação. Ele nos elegeu para nos tornar justos, Ele nos elegeu para nos tornar santos. Por quê? Ele nos amou. É isso que Paulo vai dizer quando ele fala aquele que de antemão te conheceu. A ideia aqui é como no Antigo Testamento, quando se fala de alguém que foi escolhido ou Deus conheceu ele ainda no ventre. Ainda no ventre. Estamos falando de um Deus que conheceu a Jacó, ou tinha um relacionamento com Jacó, lá quando Jacó estava no ventre, junto de seu irmão. E junto de seu irmão, ele escolheu a Jacó e desprezou a Esaú. Vamos lá, abram em Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento e ele vai nos explicar mais ou menos isso no primeiro capítulo. Malaquias capítulo 1, versículo 2 a 5, vai nos revelar como é esse relacionamento, esse pré-conhecimento de Deus em relação aos eleitos e como é o relacionamento de Deus em relação aos não eleitos, aos rejeitados, e como ele é ativo em todas as coisas, porque ele diz assim, o Senhor disse, eu sempre os amei, mas vos pergunto, como é que nos amaste? Isso é, a gente que já leu e expôs no ano passado o livro de Malaquias,
deve estar familiarizado com isso. Isso é um modelo do livro de Malaquias. Deus acusa o povo de algo e o povo retruca. Então Deus explica e dá a sentença. Ele acusa o povo de algo e o povo retruca. Então aqui ele acusa, eu sempre os amei. Ele fala isso. Ele dá uma informação. Eu sempre amei a vocês. Vocês aqui é Israel, os filhos de Jacó. E a resposta do povo de Israel é: como é que nos amas? Como é que nos amaste? Como você amou a nós nesse tempo todo? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Até aqui. Um meritocrata, um homem que acha que a salvação é por meio de santidade, é por meio de lei, é por meio desse tipo de coisa, ele vai então achar que a diferença de Jacó e Esaú é que Jacó era crente, Esaú não. A diferença de Jacó e Esaú é que Jacó obedecia a Deus e Esaú não. É que Jacó adorava a Deus e Esaú não. E o que eu vou dizer para esse homem é: você não leu Gênesis. Você não tem capacidade de falar nada. Porque se você tivesse lido Gênesis, você saberia que Deus escolheu a Jacó quando ele ainda estava no ventre. Ainda no ventre, Deus disse a Rebeca: o mais velho servirá o mais novo. Lá no ventre. A vida de Jacó, já escolhido por Deus, é um homem que peca muito contra Deus antes de se arrepender. Muito. Jacó engana seu irmão, Jacó engana o seu pai, Jacó foge. Ele barganha com Deus, quando ele era para se ajoelhar a Deus, ele barganha com Deus. Mas lá na terra de Labão ele é tratado. A forma como ele tratou seu pai e seu irmão, agora seu tio trata ele. Mente para ele, engana ele. Jacó, ao invés de se arrepender, ele peca mais uma vez contra Deus, quando ele toma 2 mulheres para si. Acaba com a sua família. Mas Deus amou a Jacó. Esse é o tratamento, e ele vai ir adiante. Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom, a família de Esaú, Edom, uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se ao Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Veja como o relacionamento de Deus com seus eleitos e o relacionamento de Deus com seus não eleitos. Ele ama Jacó, mas ele não simplesmente é neutro a Esaú, ele odeia Esaú. É esse o relacionamento do Senhor com os eleitos e não eleitos. Ele ama aqueles que ele já amou desde o início. Mas aqueles que ele não amou, os pecadores, aqueles impenitentes, eles são odiados pelo Senhor. A dificuldade é entendermos que somos salvos pelo mérito de Deus, mas somos condenados pelos nossos próprios pecados. Fazemos falsa equivalência. Se uma vez fomos condenados pelo pecado, se os homens vão para o inferno pelo pecado, então apenas aqueles que por seu próprio mérito acreditarem em Jesus Cristo vão ser salvos. Ou se não, o argumento deles é: se Deus escolheu a um e não a outro, Deus é o culpado pela morte daquele que vai para o inferno. Isso são falsas equivalências. O que a Bíblia nos diz é: sim, somos salvos por esse relacionamento que Deus teve conosco lá na eternidade. Mas aqueles que vão para o inferno vão com seus próprios pés, porque eles desprezaram a lei do Senhor. Eles desprezaram a lei do Senhor.
Ele vai dizer isso em 1 Pedro, que diz: Deus julga todos conforme as suas obras. Percebe? Fomos amados por Deus desde a fundação do mundo para sermos justificados por Cristo, tornados justos dos nossos pecados e para sermos santificados pelo Espírito, os aprimorados à imagem de Cristo. Mas os homens que não foram eleitos pelo Senhor não serão aprimorados e não serão justificados. Por isso serão condenados pelos seus próprios pecados. Mas por que Deus amou uns e outros não? Se ele poderia amar todos, sabendo que nós somos pecadores. Boa. E aí? Essa é boa. Vamos lá. A justiça, ela é comum a todos. A misericórdia não. Perceba, Deus, enquanto justo, é obrigado a aplicar a lei e condenar o pecado, porque ele é justo. A justiça é comum a todos os homens. Mas em nenhum momento Deus diz que sua misericórdia é comum a todos os homens. Ele fala para Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver, ou seja, quem eu quiser vai ter misericórdia. Vai ter misericórdia. Meu professor, uma vez em sala, ele deu um exemplo disso, e eu achei esse exemplo sensacional. Um professor passa um trabalho e diz: esse trabalho será entregue no dia tal. E todos os alunos, por uma série de fatores, provas na semana e tudo mais, eles não conseguem fazer. Então o senhor dá mais um prazo, o professor dá mais um prazo. E aí, alguns alunos fazem, outros também não conseguem fazer. Ele prolonga mais uma vez o prazo. Nessa mesma medida, quase todos os alunos conseguiram fazer, mas alguns não. Então, mais uma vez, ele usa de misericórdia e prolonga o prazo. Quando chegar lá, no último dia, alguns não fizeram. E vão pedir mais uma vez o prazo, e o professor fala: não, dessa vez eu não vou aumentar o prazo. Aí ele fala assim: mas você aumentou para eles. Você permitiu que eles passassem. Por que para nós você não vai aumentar? Isso não é justo. Aí ele fala assim: justo é vocês terem entregue lá no primeiro dia. O resto é a minha misericórdia. Eu não sou obrigado a ser misericordioso. Eu sou obrigado a ser justo, mas não misericordioso. Nessa mesma pergunta aí, se eu sou um eleito de Deus, eu estou salvo por Deus porque eu sou um eleito. Ele já, desde o meu nascimento, ele já me elegeu. Aí, eu sou pecador aqui. Eu entendo a palavra, mas eu continuo pecando. Mesmo assim, até o final, eu ainda continuo sendo eleito, eu vou ser salvo, mesmo eu pecando. Veja, vamos lá em 1 Pedro, de novo. Primeira Pedro de novo, lá no capítulo 1 ainda. Vamos lá. A gente vai ler 1 Pedro, depois a gente vai ler Romanos, capítulo 8, 29 e 30. Mas primeiro 1 Pedro. Veja aqui, Pedro fala assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Veja, Deus Pai nos elege.
Deus Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. E ao nos convencer dos nossos pecados, isso gera duas coisas. A segunda é a aspersão do sangue de Cristo. Nós recebemos, quando acreditamos em Cristo, nós recebemos essa salvação. É por isso que é errado dizer que o eleito é salvo desde que nasceu. Não. O processo não é esse. Eu sou eleito e quando eu chego ao conhecimento do Evangelho, eu sou salvo por Cristo, regenerado e recebo essa salvação. Ao receber essa salvação, que é a expressão do sangue de Cristo, eu também, Pedro fala antes, sou salvo, sou santificado pelo Espírito para obediência. Veja, significa que não pecaremos mais? Não. A ideia de ser santo completamente no mundo caído, ela é irreal. Nossa mente está convencida de algo, mas o nosso corpo é contrário à nossa mente. Agora, também a ideia de um crente viver em pecado é contrário à Bíblia. Eu peco, mas eu não vivo em pecado. É comum a nós orarmos e falar, perdoa, Senhor, a multidão dos nossos pecados. Quem tem multidão de pecados é o novo convertido que ainda não pediu perdão. É aquele cara que está no processo de conversão. Ele tem multidão de pecados que não foram perdoados ainda. Nós já temos nossos pecados perdoados e, por vezes, deslizamos. É comum a nós deslizarmos. Um pecado não é rotina e não é comum ao cristão. Ele é um acidente. Por quê? Porque fomos eleitos para a obediência. Paulo vai dizer mais nisso em Romanos, capítulo 8, 29. Romanos, capítulo 8, 7, 8, é aquele... que ele fala sobre... Na verdade, é o capítulo 7, né? Que ele fala sobre como a carne milita contra ele, luta contra a sua vontade, porque no capítulo 7 ele fala que ele ama a lei, mas que ele não consegue cumprir a lei. E o capítulo 8 vai vir dar soluções para isso. E chegamos no versículo 29. E o versículo 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, isso é presciência. É a palavra presciência. Romanos 8, 29. Aquele que Deus de antemão conheceu. O tema da nossa aula, presciência. Ele também predestinou. Ele conheceu, ele teve um relacionamento de antemão e ele deu um destino. Veja que a ideia de que ele simplesmente soube quem era, adquiriu um conhecimento sobre essa pessoa, não combina com o tema. Porque ele dizeria assim, aqueles a quem ele sabia que ia existir, ele também criou um destino? Não faz sentido. A ideia aqui é de relação. Aqueles a quem ele teve uma relação, ele predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o motivo? Qual é a necessidade? Por que Deus nos criou e por que Ele nos predestinou? Eu não sei porque Ele me escolheu em detrimento de outras pessoas, mas eu sei o motivo dele ter me escolhido, ter escolhido você, você tem um motivo. Ele amava tanto, não a mim, ele amava tanto a Cristo, que ele queria criar pessoas à sua imagem. Ele amava tanto o seu filho, que ele queria criar pessoas à sua imagem. É o motivo. Aí veio a gente. Ele me predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. Ele amava tanto a Cristo que ele queria fazer filhos conforme a sua imagem, a fim de que Cristo seja o
primogênito de muitos. Olha como isso é belo. A Bíblia fala que Cristo é o unigênito do Pai. Claro, porque Cristo é Deus. Ele é o único que tem essência do Pai. Mas aqui Paulo está dizendo que ele vai ser o primogênito. Porque se antes Cristo era o único filho, agora ele fez filhos para o seu Pai. Fez filhos à sua imagem. E aos que predestinou, a esses, aqui é a guia que Paulo vai dando. Ele primeiro predestinou, a esses que ele predestinou, ele também chamou, ou seja, nós fomos predestinados para a salvação, mas então em algum momento, no momento devido, no momento certo, Deus nos chama com o evangelho para a salvação, e aos que chamou, a esses também justificou, e quando eu sou chamado pelo evangelho, eu aceito o evangelho, eu sou justificado, eu recebo a justiça, não minha, do meu irmão mais velho, Cristo Jesus. É dele que eu recebo a justiça. E aos que justificou, a este também glorificou. Quero dar um enfoque aqui. Paulo fala glorificou no passado. Já fomos glorificados? Minha coluna ainda dói, né? Dói. Outro dia eu estava gripado. Da minha perspectiva. Fala. Se for da nossa perspectiva, não fomos glorificados, porque nós somos limitados pelo tempo. Agora, pela perspectiva de Deus, que não tem limitação do tempo, nós já fomos glorificados. A eternidade, né? Deus é eterno, ele não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço. A precisão, ele está lá. Ele está lá no Éden, ele está lá no Apocalipse. Por quê? Porque vivemos essa linha tênue chamada tempo. Ele não vive. Ele é algo que precede e ultrapassa o tempo. Ele é Deus, o Criador do tempo. Assim como ele não está limitado ao espaço, ele também não está limitado ao tempo. São grandezas físicas. E como grandezas físicas, são criaturas divinas. É por isso que não podemos dizer que Deus previu alguma coisa, é ilógico. Porque o próprio tempo, a linha do tempo, as coisas que acontecem, são criaturas. São criaturas. Ele não está limitado a elas. Paulo, na perspectiva de Deus, nos vê glorificado. Mas aqui também uma certeza do cumprimento da promessa. É por isso que Paulo pode falar no passado, como os judeus também falavam. Os profetas, por muitas vezes, usavam a figura que nós chamamos de passado profético. Ele falava no passado coisas que ainda vão acontecer. Porque eles tinham a certeza. Isaías chega a orar pelo seu povo que está em cativeiro. Isaías está 300 anos antes do cativeiro. E 300 anos antes do cativeiro, ele ora para o Senhor, liberta o seu povo, pune os maus. 300 anos. O livro é sobre a profecia do cativeiro. Ele está profetizando que o povo vai para o cativeiro. E profetizando que o povo vai para o cativeiro, ele ora ao Senhor, pedindo a libertação do cativeiro. 300 anos antes do cativeiro sequer acontecer. Sabe por quê? Porque Isaías tinha certeza. Mesmo o mal, que era o cativeiro, Isaías tinha certeza de que aquilo que o Senhor prometeu aconteceria. Era essa certeza que ele tinha. Aí, meu amigo. Justo você. É interessante que ele não pede para livrar, para que o cativeiro não aconteça. Ele pede pelo livramento, Pela libertação. pela libertação do cativeiro, no cativeiro. Veja que isso é a certeza que nós também podemos ter das falas, das obras divinas. Nós podemos ter esse tipo de certeza. A Escritura nos dá ela. E Paulo está aqui com essa certeza,
ousando olhar pela perspectiva divina e dizer: estamos glorificados. Porque é só seguir os passos e nós vamos entender. Eu sei que eu fui predestinado, eu sei que eu fui chamado, eu sei que Jesus Cristo justificou os meus pecados. Então, é óbvio, eu sei que serei glorificado à imagem dele. É por isso que fomos predestinados. É por isso que não é aceitável para um cristão viver conforme o século, o tempo presente, o mundo. Não é aceitável para o cristão. Porque fomos justificados pela justiça de Cristo e fomos criados para sermos a imagem dele. Fomos predestinados para sermos a imagem dele. Se nós olharmos para a nossa santificação pela perspectiva de que eu quero me assemelhar cada dia mais com Cristo, a Cristo, me assemelhar a Ele, eu vou buscar a Deus e Deus fará essa obra, porque eu sei que é Ele que está concluindo. Mas se eu acredito que eu preciso fazer essas obras para ser salvo, aí eu vou buscar a minha força. E com minha força eu não consigo nada. Com minha força eu não consigo nada. Com minha força eu vou fazer conforme a imagem dos meus pais, pecadores. Com minha força eu vou ser como Sete, filho que foi criado à imagem de Adão, não à imagem de Deus. Essa é a trágica história dos homens que estão distantes de Cristo, mas que de alguma forma, assim como aqueles em Mateus, acham que obras produzem salvação. Então eles chegarão no dia e dirão a Cristo: Senhor, Senhor, em seu nome eu expeli demônios. Há tantos aqui no Brasil que dizem fazer isso, né? Tem uns que são salafraio mesmo, mentirosos. Mentirosos, a gente sabe. Quem não sabe que não está expulsando nada, paga a gente. Mas, acredite, tem coisas que acontecem. E essas pessoas vão dizer: eu preguei o evangelho, eu vi pessoas se convertendo. Essas pessoas vão dizer: talvez eu preguei para multidões, em estádios inteiros. Pessoas se converteram certamente porque eu fiz um apelo e centenas de pessoas foram lá na frente. E Jesus Cristo olhará para eles e falará: se afaste de mim. Eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Então, esses mesmos membros da igreja, eles não são eleitos. Jesus Cristo está falando disso. Jesus Cristo está falando disso. Ele está falando de pessoas assim: ó, eu falei em seu nome. Não foi no meu, não quis me glorificar. Não estou falando daqueles que usam o evangelho para se tornarem deuses, para se tornarem profetas e mandarem na vida dos outros e que colocam sua foto em toda a parede de igreja. Não estou falando desses homens, estou falando de pessoas que vão fazer em nome de Cristo, mas que nunca acreditaram verdadeiramente nele. E Cristo falará: eu nunca te conheci. Perceba a diferença. Eternamente ele me conhece. Eternamente ele me conhece. Mas aos que não são seus, ele nunca conheceu. Isso quer dizer, isso também pode ser que eles não agiram de má fé. Achavam que criam em Deus, que estavam falando em nome dele. Pode ser isso também? Veja, de vez em quando nós somos guiados por até um efeito de admiração, né? Eu estava fazendo um evangelismo e um amigo meu virou e falou: cara, eu sei que eles pregam errado, mas eu admiro os testemunhos de Jeová pela coragem de ir lá, bater na porta de todo mundo e pregar. Mesmo que eles acreditem em coisas erradas, como salvação pelas obras. E automaticamente, quando ele me falou aquilo,
E eu lembrei de Jesus Cristo repreendendo os fariseus e falando: vocês são terríveis, porque cruzam céus e mares para fazer um prosélito, um só. E fazendo, você torna ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Perceba, muitas vezes as pessoas que fazem obras, seja lá qual for, até mesmo em nome de Cristo, como os católicos fazem, muitas vezes em nome de Cristo, como outras pessoas que não acreditam em Cristo de verdade fazem. E em nome de outras religiões, muitas vezes a pessoa está convencida de que aquilo é verdade. Ela não faz por maldade. Pessoas realmente foram para lugares do mundo mais distantes e morreram fazendo aquilo que acreditavam. Ou você acha que um homem que pega um avião e joga em uma torre e morre destruindo milhares de vidas, não está plenamente convencido de que aquilo é o certo? Ele está convencido de que aquilo é verdade. É o natural pensarmos nisso. Ele está completamente convencido de que o que ele está fazendo é o correto. Pode ser louco. Mas ele pode ser, mas tem centenas de milhares de pessoas acreditando na mesma coisa que ele. Será que ele foi predestinado para fazer? Se não fizer, outro pode fazer. Exércitos e exércitos que fazem a mesma coisa porque estão plenamente convencidos de que aquilo que eles fazem é verdade. Quem já teve experiência com essas outras religiões sabem disso. Não são pessoas que não acreditam naquilo que estão fazendo. Missionários e missionários católicos morreram no Japão queimados, acreditando naquilo que eles estavam pregando. Isso não significa que eles vão para o céu por conta disso. Porque muitas vezes você pode cruzar os céus e a terra para fazer um prosélito, só para tornar ele 2 vezes mais filho do inferno do que você. Basta você não pregar o verdadeiro evangelho. Basta você não pregar o verdadeiro evangelho. Então, uma pergunta. Se Deus predestinou já o que haveria de ser futuramente, por que ele permitiu que Jesus Cristo fosse crucificado, isso tudo? E hoje em dia, como será? Que continua tendo pecado, os pecadores, e continua tendo nós que somos de Deus. Ele virá novamente? Como que vai ser? Deus permitiu que Jesus Cristo fosse crucificado, isso é uma verdade. Mas eu gosto de outra perspectiva. Ele não permitiu. Ele fez com que Jesus Cristo fosse crucificado. Todas essas coisas estão e eternamente estarão em seus planos. Veja, qual seria a obra de Cristo se ele não fosse crucificado? Deus desceu à terra, pregou a verdade para os homens e subiu aos céus. E isso resolveu o quê? Em absoluto nada. Em absoluto nada. Por quê? Porque nós já estamos condenados. Nós já estávamos condenados. Nós já pecamos. Então, como eu disse, a misericórdia é para alguns, mas a justiça é para todos. Alguém precisava pagar. Nós já estávamos condenados. Deus é justo, ele não pode esquecer a nossa ofensa. Ele é justo, ele não pode. É contra a sua natureza ele permitir que nós não paguemos pelo nosso pecado. Veja, mesmo os judeus às vezes dizem isso, que se Deus quisesse ele poderia ter perdoado, mas isso não faz sentido com a lei, por um exemplo. A lei obrigava o sacrifício, por quê? Porque o sacrifício era para remissão de pecados, alguém tinha que pagar no lugar do pecador. Sangue teria que ser derramado no lugar do pecador. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É por isso que a obra de Cristo só é completa em sua morte. Então, quando você chegar no Natal, lembra, aquela criança nasceu e o único propósito de sua vida
era morrer. Ele precisava morrer. Ele precisava morrer crucificado, porque a lei dizia que aquele que fosse posto no madeiro, seria amaldiçoado. Então ele precisava levar a maldição no nosso lugar. A nossa maldição. Assim como a nossa morte, ele precisava levar a nossa maldição. Ele precisava levar tudo aquilo que o pecado nos condenou sobre si. A gente pode imaginar uma cena parecida com a de um tribunal de verdade. Todo mundo aqui no tribunal, o juiz julgou. Todo mundo cometeu o crime lá que for, foi condenado, acabou. A condenação já é certa. Só que aí entra a misericórdia. Para alguns, todo mundo está condenado, mas alguns, você, o pagamento, né, pelo crime não vai recair sobre você. É isso. O pagamento pelo crime não vai recair sobre você. Mas caiu sobre Jesus. Mas meu tribunal não pode deixar impune. É diferente de o tribunal chegar e falar assim, você cometeu um crime, mas é inocente. Isso não é o que aconteceu, entendeu? Você está condenado de fato, você realmente cometeu o crime e a condenação veio. Só que aí a misericórdia de Deus e o sacrifício de Jesus é justamente o que... Exatamente isso. O sacrifício de Jesus é justamente aquilo que paga. A misericórdia de Deus é o sacrifício de Cristo. É Ele morrendo em nosso lugar. Uma vez um pastor adventista, ele fez, até conhecido, Rodrigo Silva, ele fez um exemplo do que seria isso, e ele fala assim, é como um rei, e esse rei promulga uma lei, e ele diz assim, quem, por um exemplo, comprar em certo dia, perderá um olho. Mas nesse dia, seu filho compra. Então este rei tinha que cumprir a lei dele. Ele arranca o seu próprio olho, pagando a dívida do seu filho. Por que ele usou esse exemplo? Muitas vezes a gente não entendeu. Não é que Cristo tinha alguma culpa e o pai morreu no lugar dele, não. Cristo é esse rei que promulgou a lei, mas por amor a nós, esse rei cumpriu a punição em si mesmo. Ele morreu. Ele precisava morrer para nos redimir. Dito isso, sabendo que Cristo cumpriu a lei, sabendo que isso já era pré-determinado, nós temos já no Antigo Testamento falando sobre o sacrifício. Isaías já falava sobre o sacrifício de Cristo. Como fica os próximos dias? Conforme o que a Escritura diz. Porque eu sei que esse Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. O Velho Testamento se cumpre nele. Então posso ter certeza que o Novo Testamento vai se cumprir na vinda de Cristo. Me corrija, tá? E assim, nós, né, agora, né? Nossos pecados, eles já foram. O que a gente já pecou e o que a gente vai pecar, ele já foi pago por Cristo na cruz lá atrás. Não sei se era. Essa é a ideia. Cristo, por que o pecado ainda não foi eliminado? Porque isso quer dizer que a humanidade toda seria junto com ele, todos os pecadores. E Deus fala que estamos ainda aqui para que se cumpra justamente o quê? O número de seus eleitos. Ele elegeu lá no passado. Estamos aqui esperando que o último eleito se converta. E aí, ele vai voltar. Nem antes, nem depois. Pergunta. Voltando aí sobre o julgamento. Na época lá de Caim e Abel, que Caim matou Abel, né? E aí, como que Deus deixou ele ainda vivo e ainda botou sinal nele para ninguém matar ele? Tipo assim, não tem a justiça? Será que ele foi depois ele pagou também? Depois que ele estava velho, morreu, ele teve que pagar? Vamos lá. Isso acontece em Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 9,
Deus fala que aquele que matar precisa ser morto porque matou a sua imagem e semelhança. Então a lógica era, em Gênesis capítulo 4, Caim precisava ser morto também. Mas é aquilo que a gente está dizendo. Deus usa de misericórdia com quem Ele quer. E ali Ele usou de misericórdia sobre Caim, para que Caim permanecesse e sua descendência permanecesse, até o dia que Ele iria julgar. Já estava no trajeto. A descendência de Caim toda vai morrer no dilúvio. Toda vai morrer no dilúvio. Deus permite que Caim continue vivo. Apenas isso. Ele derrama de sua misericórdia momentânea a esse homem. Como ele derramou sobre os pais dele. Veja, o que Deus tinha dito é que no dia que ele comesse do fruto, certamente eles morreriam. A resposta foi certamente. Não foi provavelmente vocês morreriam. Não, certamente eles morreriam. Mas Adão e Eva comeu e não morreu. Eles comeram e não morreram. Por quê? Porque Deus foi misericordioso com ele. E porque Deus tinha um propósito com aquilo. Para que chegasse então Cristo Jesus, descendente de Eva, e recuperasse a sua criação. Toda a história da Bíblia é sobre como Deus tem um propósito na vida de cada um. E como Ele tem um propósito geral. Essa é a ideia que nós temos que manter. Deus continua tendo um propósito na minha vida e Ele tem um propósito geral. Ele controla todas as coisas. Esse certamente morreu, queria dizer da parte, como morrer assim de fisicamente, ou não é aquele significado da morte que é a separação de Deus? Boa. Vamos lá. Eles são certamente separados de Deus, correto? E certamente morrem espiritualmente. Isso é um fato. Mas haviam com a conotação de certamente morrer mesmo. É por isso que Deus mata um animal no lugar deles. Lembra? Ele sacrifica e dá uma roupa de pele de animal. E o escritor Hebreus vai dizer que ali se estabelece o primeiro sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus está ali usando de misericórdia para completar seu objetivo. Esse versículo, assim, a gente pode entender mais ou menos assim também. O preço, a condenação, voltando naquele exemplo lá do tribunal, a condenação é a morte. Então, por isso que tem o sacrifício do animal e por isso que tem o sacrifício de Jesus depois, que é o sacrifício perfeito e definitivo. É isso? Isso. Tá. Então, espiritualmente, todos nós morremos ali em Adão, de fato, mas havia uma conotação, sim, de uma morte física, que era deixar deixar aquele espaço, o ambiente, a criação de Deus, o que Deus havia entregado ao homem, morrer fisicamente. Só que Deus, ele ameniza isso momentaneamente. Lembrando que Adão não conhecia a morte, mas ele morreu. Então era momentaneamente. Naquele momento, Adão não ia morrer. Para quê? Para que se cumprisse o propósito de Deus. Para que se cumprisse o seu propósito. Então Deus fazia esse sacrifício por Adão. Caim também é alvo dessa misericórdia, e outros homens vão ser alvos da misericórdia, mesmo que eles não sejam eleitos. Vão ser alvos da misericórdia divina momentaneamente. Veja, Deus aparece em sonhos, se eu não me engano, para Faraó, eu estou na dúvida se é Faraó, Abimeleque, para dizer que Abraão mentiu. Abraão tinha enganado ele, dizendo que ele era irmão de Sara e Faraó tinha tomado Sara. E aquilo jogou pragas sobre a vida de Faraó. E Deus aparece a Faraó para dizer aquilo. Veja, Deus está protegendo Sara, sim, mas de alguma forma essa misericórdia cai sobre a vida de Faraó, porque Faraó ele acaba tirando o que estava tornando a vida dele um caos, jogando pragas sobre a sua família. Ele acaba se salvando por conta disso. Misericórdia momentânea.
Faraó, na época de José, por amor a José, Deus fez o Egito prosperar. Por amor da família de Jacó, Deus fez o Egito prosperar. Então, os homens participam dessa misericórdia momentânea divina, mas tem aqueles que vão participar da misericórdia eterna, de ser salvo de fato. Mais alguém? Vamos lá. Vamos terminar então. Deixando claro isso, precisamos entender e sair daqui sabendo que conhecimento, quando falamos disso, de Deus, quando Deus fala sobre conhecer alguém, é relacionamento. Ele tem um relacionamento conosco. E esse relacionamento aconteceu antes de nós existirmos. É por isso que é pré-conhecimento. Ele nos amou. Ele tem um relacionamento conosco antes de nós existirmos. E é baseado nisso que ele nos elege, não nos nossos méritos. Deus não olhou no futuro e viu que Judá era bom ou que Judá iria crer. Eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir, a Escritura fala do momento que Deus olhou para nós. Salmos fala disso e fala assim, Deus olhou para os filhos dos homens. Paulo repete isso em Romanos. E a consequência de que Deus ter olhado para os filhos dos homens ele não encontrou ninguém que entendesse, ele não encontrou ninguém que buscasse a Deus. Ele só encontrou homens que se extraviaram e que se tornaram juntamente inúteis. Todos os homens. Esse é o resultado. Dizer que Deus olhou para mim e viu alguma coisa boa em mim é contrário às Escrituras Sagradas. É contrário à revelação divina. A verdade é que Deus olhou para mim e me viu extraviado. Ele me viu um homem que não buscava a Deus, um homem que não entendia o que Deus escrevia. Ele viu isso. E vendo isso, ele me amou. E me salvou. Vendo isso, ele me amou e me salvou. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. A fé é fruto do amor de Deus, porque ele nos amou primeiro e não ao contrário. Vamos orar. Santo, 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 glorioso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por mais um dia, Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos amou, porque de antemão nos conheceu, teve um relacionamento, uma aliança conosco, lá na eternidade, Senhor. Antes de existirmos, o Senhor nos acolheu como amados de Ti e nos predestinou para que um dia fôssemos os Seus filhos, segundo a imagem de Cristo Jesus. Porque o Senhor o amou tanto, 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 ao ponto de criar-nos para a Tua glória, ó Pai, para o Teu prazer, para o Teu amor. Tira de nós, ó Pai, o egocentrismo de olhar para a salvação como um fim em nós, como uma resolução para os nossos erros, para os nossos problemas, mas que nós possamos olhar isso como o Teu amor, como o Teu amor eterno. Que essa salvação seja vista da perspectiva de alguém que quer glorificar o Teu nome, quer trazer honra ao Teu nome. Que nós saibamos que todas as coisas que Tu fazes é para a Tua glória e apenas para a Tua glória. E que tenhamos deleite nisso. Ah, Senhor, muito obrigado. Porque não apenas criou todas as coisas, o Senhor ainda governa. Obrigado, Senhor, por não sermos iludidos com a ideia de um Deus que deixou o mundo ao acaso, mas sermos confiantes de um Deus que controla todas as coisas e guia todas as coisas para o Teu eterno propósito. Porque com isso podemos descansar, sabendo que aquilo que o Senhor prometeu há de cumprir. Podemos falar do Apocalipse já no passado, no presente, porque o Senhor vai fazer essas coisas. Na verdade, está fazendo essas coisas. Muito obrigado, Senhor.
pelas suas bênçãos em nossas vidas. Nós oramos em nome do nosso irmão mais velho, o primogênito dos seus filhos, aquele que vive e reina e que foi morto em nosso lugar, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.